Muito bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje, quinta-feira, vamos finalizar uma série de 4 temas onde estamos estudando a respeito da salvação, o DNA da salvação. E hoje falaremos sobre o tempo verbal futuro da salvação, que será a glorificação. O que você sabe sobre esse assunto? Bom, nós vamos hoje entender esse assunto muito bem. Pega a sua Bíblia e se junte a nós. Antes, porém, quero dizer para você que no nosso programa a gente tem aqui o apoio de vários patrocinadores para manter esse programa no ar. E eu quero aproveitar e convidar você também para nos apoiar. Se você deseja contribuir financeiramente para esse programa, vai aparecer agora aqui uma chave Pix para você fazer a sua doação para nos ajudar a manter esse programa no ar. Nossa chave Pix é doe@primeirodeus.com.br. Pegou aí? doe@primeirodeus.com.br. As nossas redes sociais estão abertas para receber aí o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. Se você tem um pedido ou um agradecimento, manda para nós. Vou deixar aqui as redes sociais, você manda para nós e todos os dias os nossos pastores vão separar um tempinho aqui para orar por você e por sua família. Combinado? Pega então sua Bíblia agora, a minha já está aqui, e nós iremos para o momento especial do estudo da Palavra de Deus. Todas as vezes que abrimos esse livro, é a boca de Deus nos falando. Por isso não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor. E agora nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós teremos agora. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Deus Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escrever esse livro, agora iluminar a nossa mente para a compreensão e também tocar o nosso coração para a aceitação da Tua Palavra. Abençoe também o amigo e a amiga que ora comigo nesse instante. Que todos nós sintamos a Tua companhia e que nós possamos ser abençoados agora, enquanto ouvimos a Tua voz através da Bíblia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então avançar na nossa série, o DNA da salvação. Começamos essa série na quinta-feira, ou na segunda-feira, né? Hoje, quinta, é o nosso 4º tema. Vamos aprender sobre glorificação. Você já ouviu essa palavra? Glorificação? Sabe o que ela significa? É um conceito teológico da Bíblia. E nós hoje vamos explorar esse assunto. Um detalhe interessante que a gente tem visto aqui, as fases da salvação, os tempos da salvação. Aprendemos salvação no passado, justificação, salvação no presente, santificação, salvação no futuro, glorificação. Já aprendemos aqui que na justificação o cristão é salvo da penalidade do pecado. Na santificação, nós somos salvos do poder do pecado. E na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Na justificação, Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Nós merecíamos a morte porque quebramos a lei de Deus. Mas não precisamos morrer porque alguém pagou o preço morrendo em nosso lugar. Na santificação, nós precisamos estar conectados a Jesus. É conectados a Ele que nós podemos dar frutos. E a santificação é uma vida de caminhada com Jesus e de frutificação. É a nossa experiência de salvação no presente. Quando somos libertos do poder do pecado. Ou seja, não é mais o pecado que atua em nós. Nós agora estamos submissos à vontade de Deus. A vontade dele impera em relação a nós. E hoje vamos aprender mais sobre a glorificação. O que é a glorificação? É quando nós seremos finalmente salvos da presença do pecado. Ou seja, o pecado não mais nos assediará, não mais seremos tentados. Quando isso vai acontecer? É o que você vai entender a partir de agora. Vamos começar lendo João 5, 28 e 29, onde Jesus mesmo declarou: Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora
em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Você entendeu o que Jesus está ensinando nesses 2 versos? Jesus está ensinando que todas as pessoas que morrem, elas um dia ressuscitarão. Isso mesmo. Desde Abel, o primeiro ser humano que morreu, todos um dia ressuscitarão. Agora, Cristo está fazendo aqui uma separação entre 2 ressurreições. Ele chama de ressurreição da vida e ressurreição do juízo ou da condenação. A ressurreição da vida é quando Deus trará de volta todas as pessoas que morreram, mas morreram salvas, e elas serão ressuscitadas para receber a vida eterna. Ressurreição da condenação será quando Jesus trouxer à vida todos os que morreram, mas se perderam, e eles serão ressuscitados para saber o motivo da sua perdição, para verem o desfecho da história humana e serão mais uma vez destruídos. Você entendeu? Todas as pessoas que morrerem um dia ressuscitarão, ou na primeira ou na segunda ressurreição. A primeira é a dos salvos, a segunda é a dos perdidos. Então, glorificação será o ato sobrenatural que Deus vai operar no momento em que os salvos ressuscitarem. Por quê? Porque quando os salvos ressuscitarem, eles ressuscitarão transformados. E essa transformação é o que nós chamamos de glorificação. Essa transformação tem a ver com a eliminação de todo o conteúdo, de toda a mancha do pecado. É a eliminação da natureza pecaminosa que hoje existe em nós. E quando tudo isso for de nós separado, nós seremos perfeitos como era Adão e Eva quando saíram das mãos do Criador. Hoje eu queria ler com você alguns textos da Bíblia que vão nos ensinar exatamente isso. O primeiro é esse de Cristo, falando das ressurreições. Agora, a vitória de Jesus sobre a morte, ela assegura a nossa vitória sobre a morte. E é por isso que os salvos um dia ressuscitarão. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versos 16 e 17, ele fala sobre esse momento em que os salvos passarão por essa glorificação. Paulo diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira ressurreição é a dos salvos, a daqueles que morreram em Cristo. Aí Paulo continua. Primeira ressurreição dos salvos. Segundo, dos perdidos. Verso 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra arrebatados tem produzido muita discussão no meio teológico, e alguns estão defendendo por aí um tal de arrebatamento secreto. Alguns estão ensinando que 7 anos antes da volta de Jesus, os crentes sinceros desaparecerão, serão arrebatados de forma secreta. Mas a Bíblia não ensina isso. O que Paulo está ensinando aqui é que quando Jesus voltar, no exato momento da volta dele, nós seremos arrebatados para encontrá-lo no ar. Nós seremos levados. Não tem nada de secreto nisso. E isso só acontecerá quando ele voltar. Então a palavra arrebatamento nesse contexto, ela significa ser tomado, ser arrebatado, ser levado ao encontro de Jesus nas nuvens dos céus. Então haverá esse arrebatamento,
Mas esse levar dos filhos fiéis para o céu somente quando Jesus voltar. E não existe nada de secreto nesse arrebatamento, nessa ida dos salvos para os céus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós seremos, os vivos seremos arrebatados, nós seremos transformados. Ele também vai falar sobre essa transformação em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo escreveu assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja, essa transformação da qual Paulo está falando é o que nós chamamos de glorificação. Quando o corpo corruptível for completamente mudado. É o que Paulo vai dizer agora. Nós ressuscitaremos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí Paulo continua, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, em glória e majestade, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, já transformados. Os salvos que estiverem vivos serão, no momento, num abrir e fechar de olhos, transformados. Essa transformação do corruptível para incorruptível, do mortal para o imortal, é o que a Bíblia chama de glorificação. Então, nós já vimos aqui que a salvação no passado é a nossa justificação. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal e escolhemos entregar nossa vida a Ele. Vimos aqui que salvação no presente é santificação, quando nós permanecemos conectados a Cristo e produzimos frutos para a glória dele. E agora, salvação no futuro é quando nosso corpo for completamente transformado e apagados ou tirados de nós todos os vestígios do pecado. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Adão e Eva quando saíram das mãos do Criador. Esse ato de transformação é o que nós chamamos de glorificação. E o ato mais impressionante da glorificação tem a ver com o retirar de nós a natureza pecaminosa. Ou seja, essa tendência para o mal que nós temos hoje, esse desejo de fazer as coisas ruins, o desejo pecaminoso, isso será arrancado de nós. Então, na glorificação, nós seremos libertos da presença do pecado. Nunca mais seremos assediados por tentações. Nunca mais pecaremos, completamente libertos do pecado, das influências do mal. Aí você entende porque é necessário compreender esse assunto, porque é necessário entender bem a salvação, porque é tão importante compreendermos o que a Bíblia diz sobre esse tema. Por isso quero convidar você para nós avançarmos. Quando Cristo voltar, os salvos ressurgirão glorificados, transformados, e os salvos que estiverem vivos passarão por essa glorificação. E o que vai acontecer com os ímpios? Eles também terão algum tipo de glorificação? Não. O Apocalipse fala assim sobre o seu destino. Apocalipse 20, versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
Você está percebendo? Cristo volta, os mortos em Cristo ressuscitam, glorificados, os que estão vivos e salvos serão glorificados, e agora todos se unirão e serão levados para o céu e lá vão viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Por que eles vão viver e reinar com Cristo por 1000 anos? Porque depois de 1000 anos, algo mais acontecerá. Ou seja, a destruição dos ímpios, dos anjos maus e do próprio Satanás. A glorificação, ela transforma o nosso corpo, mas após a glorificação, haverá ainda um ato de Deus que vai para sempre acabar com o pecado e com o mal em nosso universo. Como será isso? Primeiro, na segunda ressurreição, os perdidos ressuscitarão. Bom, Jesus disse que todos os mortos ressuscitarão, os perdidos também ressuscitarão, mas não existe glorificação para os perdidos. Então Deus vai ressuscitar os ímpios da mesma forma como eles morreram. Deus vai, de uma forma miraculosa, recompor toda a matéria e as pessoas voltarão do mesmo jeito quando morreram. Então, o ímpio, quando ele ressuscitar, se ele morreu com 80 anos velho, ele vai ressuscitar velho com 80 anos e com as mesmas doenças. Não haverá glorificação para os ímpios, glorificação é para os salvos, não haverá nenhuma transformação. Então perceba, a Bíblia diz que há um período de 1000 anos que separa a ressurreição dos salvos para a ressurreição dos perdidos, mas os salvos ressuscitam transformados, os ímpios ressuscitam da mesma maneira que eles eram. Não existe glorificação para quem se perdeu. E o que acontecerá agora com os ímpios que ressuscitarem do mesmo jeito que eles morreram? Apocalipse 27, 8 nos diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número destes é como a areia do mar. Verso 9: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Aqui nós temos o destino final dos ímpios. Eles ressuscitarão do mesmo jeito que morreram, serão enganados mais uma vez por Satanás, vão marchar contra a cidade santa, vão cercá-la e quando tentarem assaltá-la, descerá fogo dos céus e consumirá a todos. Este fogo que desce do céu consumirá todos os ímpios, Satanás e seus anjos. O mal será completamente destruído. E um detalhe a mais, esse mesmo fogo que destruirá Satanás, os anjos maus, os ímpios, o pecado para todo sempre, ele purificará o planeta que hoje nós habitamos e nesta mesma terra teremos a eterna morada dos salvos. Isto mesmo, esse planeta foi preparado para ser a eterna morada dos salvos. E uma vez que esse fogo purifique todo o planeta, sabe o que diz a palavra de Deus? João escreveu assim em Apocalipse 21, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Sabe o que João viu? Um novo céu e uma nova terra e uma nova cidade. O novo céu e a nova terra será este novo céu criado agora, ou essa mesma terra que será purificada, completamente expulsos ou
eliminados todos os vestígios do pecado e essa terra voltará a ter a sua beleza edênica. Um novo céu, uma nova terra. E agora, uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Essa cidade que Deus está construindo lá no céu e ela vai se mudar aqui para a terra. João viu essa cidade descer do céu. João viu dentro dela os salvos e essa cidade abrigará os salvos por toda a eternidade. E o mal, diz o profeta Naum, não se levantará segunda vez. Amigos, este é o plano da salvação que Deus tem para mim e para você. Deus quer salvar a todos porque Ele tem um plano. Deus tem um plano claro, é restaurar todas as coisas à sua beleza e harmonia original. Deus está colocando o plano, esse plano da salvação está hoje em execução. Ele está em andamento. Passos largos foram dados, especialmente quando Cristo veio à terra, morrer por todos nós, foi para o santuário e ministra hoje no santuário. E quando Ele deixar o santuário, Ele deixará para voltar à terra, para buscar a todos nós. A palavra de Deus ainda nos diz, no livro do Apocalipse, então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Sim, João viu agora um novo tabernáculo, um novo santuário, a Nova Jerusalém. Ela será a morada de Deus com salvos por toda a eternidade. Você entende esse lindo projeto que Deus está traçando para todos nós? Você entende os planos grandiosos que Deus tem ao nosso respeito? E é por isso que Jesus faz para todos nós um apelo, para que aceitemos o dom da salvação. Dom que, segundo Paulo, é um presente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sim, a salvação é um presente do céu, não é de obras para que ninguém se glorie. É um dom, é um presente que Deus estende para cada ser humano. E todo aquele que aceitar, todo aquele que disser sim, desfrutará de todas as alegrias e belezas da eternidade, descritas na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse. Agora, essa é uma decisão pessoal que eu e você temos que fazer. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode. Você tem que escolher o céu. Você tem que escolher aceitar o plano de Deus. E você, quando aceita o plano de Deus, Ele passa a realizar em sua vida o querer e o efetuar conforme a sua boa e santa vontade. Por isso, eu quero convidar você a abrir mais uma vez o seu coração e a deixar que Jesus nele entre e faça morada. Talvez você um dia já se entregou a Cristo e hoje você já está vivendo o processo da santificação, a salvação no tempo presente. Talvez não. Então você precisa ainda passar pela justificação. E nós somos justificados quando nós nos entregamos completamente ao Senhor Jesus e permitimos que a partir de então Ele guie nossa vida, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos. Quando você se entrega e permite que Jesus cuide de tudo. A pergunta que eu faço para você hoje é: qual a decisão que você deseja tomar? Você está disposto a partir de hoje, colocar a sua vida em submissão à vontade de Deus? Está você disposto a partir de hoje, se entregar completamente ao Senhor Jesus e permitir que Ele guie a sua vida em todos os detalhes? Sim, meu amigo, sim, minha amiga. A salvação é um dom gratuito que Deus oferece para todos nós.
E todo aquele que abrir o seu coração e aceitar a Jesus como seu Salvador vai desfrutar desse dom e finalmente na glorificação receberá a coroa da vida eterna. Esse é o desejo de Deus para todos nós. A palavra de Deus ensina claramente que Ele não deseja que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E se você desejar, a salvação também chega para você. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por termos aprendido hoje um pouquinho mais a respeito da salvação no tempo futuro, quando nós seremos glorificados e libertos definitivamente do pecado e da sua força. Nos ajuda, Pai, hoje, nos entregarmos completamente ao Senhor e que o Teu Espírito, atuando em nossa vida, nos prepare para o céu. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.